Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, nós vamos tratar de um assunto muito importante para você que quer fazer análise de dados incríveis. Em geral, boas análises de dados, eles são resultado da integração de dados que vêm de diferentes fontes de dados. Mas não é trivial, não é tão simples integrar dados que vêm de diferentes lugares. Você vai precisar de dois conceitos principais. O conceito de modelagem de relacionamentos e um conceito de integração por meio da mesclagem ou junção de dados. Neste vídeo, eu quero te ensinar estes conceitos, porque no momento em que você for para a aula prática, para o dia a dia ali, você vai precisar desse conceito. Por isso eu separei especialmente esse vídeo para detalhar para você como funcionam essas duas técnicas para integrar dados de diferentes fontes. Vem comigo, preste bastante atenção, se necessário assista o vídeo mais de uma vez, ok? Então vamos lá. Como eu comentei, você vai precisar aprender, seja relacionar os conjuntos ou modelar relacionamentos, que assim nós chamamos. Entenda modelar relacionamento, explicar de uma forma de configuração para a ferramenta de BI, como ele deve entender o relacionamento entre uma tabela e outra do seu conjunto de dados, ok? Então, basicamente, nós fazemos isso indicando qual o campo de uma tabela se referencia ao campo da outra e qual é a forma desse relacionamento, tá? Isso se chama modelagem de relacionamento. E o outro conceito é a junção ou mesclagem, que pode ser por adição ou junção. Vamos estudar aqui a mesclagem de dados e em seguida falaremos de relacionamento. Durante a mesclagem de dados, você pode encontrar diversos cenários. Um cenário muito comum de junção de dados ocorre quando você está lidando com dados que são encontrados, às vezes, em grandes volumes, e para facilitar a manutenção, facilitar o fornecimento, o download, o acesso a esses dados, muitas vezes eles são quebrados ou segmentados em arquivos diferentes, mas contendo esses arquivos a mesma estrutura. Como, por exemplo, aqui nessa imagem você pode acompanhar, nós temos aqui uma tabela 1, uma tabela 2 e uma tabela 3. Se você prestar atenção, todas essas tabelas contêm as mesmas colunas. Então veja que todas têm a coluna A até a coluna F, ok? Na tabela 1. Na tabela 2 igualmente, coluna A, coluna F. E aqui também na tabela 3, coluna A, coluna F. Mas se você prestou atenção adequadamente nessas tabelas, você verá que os registros que estão dentro delas são diferentes. Na tabela 1, nós temos essas linhas que vão de A1 a A5. Na tabela 2, A6 a A10. E na tabela 3, os registros A11 a A15, considerando apenas ou olhando apenas a primeira coluna. Quando nós fazemos a junção de tabelas como essa, usando o método da união ou adição de colunas, o resultado final é uma única tabela contendo os dados das três tabelas com todas as suas colunas, ok? Mas existem cenários um pouco mais complexos de mesclagem. É o que nós vamos ver em seguida. Um cenário mais complexo de mesclagem ocorre quando existem tabelas no seu modelo de dados, no seu conjunto de dados, que elas não têm exatamente a mesma quantidade de colunas, ok? E não necessariamente as linhas que elas têm são apenas uma soma, de linhas, ok? Muitas vezes nós encontramos cenários como esse, onde eu tenho uma tabela, aqui você pode ver a título de exemplo, nesse caso aqui, a tabela 1, ou é muito comum chamada tabela da direita, aqui, ela contém as linhas de A1 a A10 e as colunas A, B, C e D. Por outro lado, você vai ver que na tabela 2, a estrutura dela tem a coluna D em comum com a coluna, elas têm essa mesma coluna aqui em comum, mas os registros dentro delas são diferentes. Veja aqui a coluna D vai de D1 a D10, e aqui começa em D6 a D15, ok? E tem colunas novas, E e F, nessa tabela 2. Ao realizar uma operação de mesclagem,
a opção que nós temos é adotar a técnica de junção. A técnica de junção, ela exige que as tabelas tenham pelo menos uma coluna em comum, e essa coluna em comum será usada para fazer a operação de junção, ok? Os campos dessas colunas comuns são chamados campos-chave, onde por meio deles o sistema, né, de BI ou de banco de dados, qualquer que seja a ferramenta que permita a junção, né, desse tipo, ela vai usar os valores dessa coluna para pesquisar na outra tabela e estabelecer o mapa de relacionamento, ok? Então, primeiro eu vou te ensinar aqui uma forma de junção que é chamada junção externa completa. Externa completa porque ela vai tentar entregar como resultado final a junção de uma tabela que tenha todas as colunas das duas, ok? E além disso, né, todas as linhas que ela encontrar nas duas tabelas. Veja que ao usar uma junção com uma junção externa completa nessas duas tabelas, utilizando para isso a coluna D como relacionamento, observa que será resultado aqui, terá como resultado, né, uma soma de todos os registros da coluna D, ok? Aqui no centro, então onde D1 a D15 serão usados como base para a montagem da nova tabela. E para cada registro onde ele encontrar na tabela 1 os registros D1, ele vai preencher todos esses dados e todos que vierem da tabela D1. Para cada registro que ele encontrar na tabela D2, ele também preencherá aqui, né, os dados correspondentes à tabela 2, ok? Mas observe que quando ele faz isso, a tabela resultante ela tem todas as colunas das duas tabelas, então a coluna A a F, mas nos casos em que ele não encontrou correspondência quando examinou a chave, né, que está na coluna D, como ele não encontrou o D1 na tabela 2, ele trouxe essas colunas exclusivas da tabela 2 com valores nulos ou vazios, ok? Informando que não há valor aqui. O mesmo ocorre quando ele encontra uma chave, como o caso aqui D11, que existe na tabela 2, mas não existe na tabela 1. Nesse caso, as colunas referentes, né, à tabela 1 serão mantidas, né, no modelo, mantidas nos resultados, mas seus valores virão como nulos, porque ele não encontrou uma correspondência quando comparando a coluna D das duas tabelas. E naqueles casos em que ele encontra, né, as chaves, ele trará valores tanto da coluna da tabela 1 quanto trará preenchidas os valores da coluna, né, das colunas correspondentes à tabela 2, porque houve um matching, né, entre os valores das chaves, ok? Agora, este é o cenário onde o resultado é a junção completa ali, de como fosse uma união de todas as linhas com todas as colunas, mas mantendo nulos aqueles campos que não foram encontrados suas chaves correspondentes. Nem sempre esse é o resultado que se deseja. Por isso, a operação de junção ela permite algumas alternativas. Então, ela é geralmente disponibilizada nas ferramentas de BI com variações. Uma das variações dela é esta que nós vamos ver agora. Ocorre quando, ao realizar a junção, você deseja que sejam eliminadas todas as linhas que não forem encontradas nas duas tabelas. Ou seja, nesse caso aqui eu posso usar uma junção chamada junção interna. Ok? A junção do tipo interna, o que ela vai fazer? Então, a junção do tipo interna, ela vai eliminar qualquer das linhas onde, né, ele não encontrou a chave D, nos casos aqui, nas duas tabelas. Então, apenas esse conjunto aqui será mantido no resultado, concluindo, né, como resultado, apresentando uma tabela desse formato. Então, todas as demais linhas que não tinham na tabela 2 ou não tinham na tabela 1 foram completamente removidas, ok? Do resultado final. Assim, apenas essas informações aqui é que serão movidas, né, para o resultado. Ok? Está claro?
Este tipo de junção é a junção interna, ok? Existem outras variações e vamos aprender então quais são elas, tá? Imagina que esse contexto aqui ocorre quando você quer realmente desprezar os registros que não foram encontrados. Você tem que usar esse aqui com muito cuidado, porque você vai deparar com uma perda de dados no seu modelo, ok? Já essa junção externa, aqui eu vou te mostrar, externa à esquerda, ela tem uma característica um pouquinho diferente. Nesse caso dessa junção, o que ocorre? Ocorre que serão eliminadas, né, os registros da tabela da esquerda, ok? Lembra aqui da tabela da esquerda, que não foram encontrados correspondência na tabela da direita. Mas ele vai manter todos os registros da direita e não excluirá nenhum. E caso aquele que não foi encontrado na esquerda, ele vai trazer as tabelas como nulas, aqui os campos como nulos. A outra alternativa é a externa à direita, que faz o contrário. Ele mantém todos os registros que existem na tabela da direita, no caso tabela 2, e remove as linhas que não existem, né, na tabela, que não existem nela, né, e que todas as linhas que não foram encontradas, né, correlação na tabela 1, ok? Então aqui, por exemplo, como ele vai só até D6, de D5 a D1 foram removidos os resultados, e este aqui é o resultado. Todas as linhas da tabela da direita, mas desprezando aquelas que não foram, né, encontradas a correspondência das chaves, ok? Então, esta é a lógica das junções. No próximo vídeo, nós aprenderemos a lógica dos relacionamentos, ou seja, da modelagem de relacionamentos.